PET 2, semana 2, sétimo ano. Bom dia, meninos e meninas, tudo bem? Pois é, vamos lá, mais uma semana de estudos para a gente poder estudar dessa vez a chegada dos portugueses ao Brasil. Muito bem, a gente discute sempre, a gente já ouviu durante muito tempo falar descobrimento do Brasil. Ora, esse termo está muito caduco. Por que está caduco? Descobrimento é alguém encontrar ou descobrir algo que ninguém nunca viu antes ou que ninguém nunca tinha percebido antes. Então, descobrir é algo novo. Ora, os indígenas já moravam aqui, já tínhamos sociedades complexas, já tinha uma série de coisas aqui na América e no Brasil que não tem nada de descoberto, tem chegada. Os portugueses chegaram de fato. Ah, então não significou muita coisa? Significou sim, bastante. Por quê? Nós falamos português, nós temos costumes cristãos, nós temos a culinária portuguesa, nós temos uma série de coisas que veio ou que vieram dos portugueses. Então significou sim, de fato, os portugueses chegaram aqui e colonizaram o nosso território, o Brasil, correto? Então nós vamos falar um pouquinho disso. Então, tem algumas controvérsias, algumas coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Lembra que a gente falava lá no início que a história ela é uma pesquisa, que as pessoas que ela pode ser mudada, que existem visões e versões? Então, sobre essa questão da chegada dos portugueses ao Brasil, durante um bom tempo acreditou-se que seria obra do acaso, que a expedição, né, a frota de Pedro Álvares Cabral, teria se desviado da África por questões climáticas e por medo dos ventos e teria chegado ao Brasil. Só que esse desvio ele é um pouco grande demais. Então sempre se desconfiou, mas será? Outra coisa que evidencia interessante é porque naquela época as viagens eram caras, elas eram difíceis e elas eram perigosas. Bom, então acreditava-se o seguinte, que poderia não voltar ou não ter lucro nenhum. Então, geralmente iam 2, 3, 4 navios, mais ou menos. A de Cabral tinha 13 e 1.500 marinheiros, mais ou menos. É muita gente para você simplesmente correr um risco, não é verdade? Então, há uma ideia de que se já sabia dessas terras por aqui, há muita conversa, por exemplo, que outros navegadores, até de outros países, já tivessem chegado aqui no Brasil. Tem muita coisa para a gente ainda descobrir, algumas coisas todo mundo já sabe já. Então os portugueses de fato chegaram aqui, tomaram posse do Brasil e foram embora. Então esse monte de navio veio para cá, desviou, né? Desviou, chegou onde hoje é a Bahia, na cidade de Porto Seguro, tomou posse, ficou aqui alguns dias e continuou o seu percurso. O caminho dessa expedição era para as Índias, contornando a África para chegar nas Índias para buscar especiarias. Aí era aquela passadinha básica aqui no Brasil, certo? Um navio voltou imediatamente. Assim que chegou, voltou com uma carta. A carta do Pero Vaz de Caminha, que é considerada como uma certidão de nascimento do Brasil. Ela veio para cá quando fez 500 anos da chegada dos portugueses. Ela está guardada aqui no Brasil. Uma carta, então, é um documento histórico muito interessante. Tem um trechinho dela aí, ó, que o Caminha falava sobre os indígenas. Então escutem, ó, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Viam todos rijos sobre o batel. Nicolau Coelho lhes fez sinal de pousassem os arcos. E eles os pousaram. Ali não pôde haver fala nem entendimento de proveito por o mar que quebra na costa. Então ninguém entendeu nada, fizeram alguns sinais e ficou por isso mesmo e pronto. Esse primeiro contato com os indígenas foi amistoso. Os outros, como a gente já sabe, nem tanto. Certo? Eu gostaria que vocês lessem a carta do Pero Vaz de Caminha. Ela é um pouquinho longa, mas nem tanto, tá? Dá para ler direitinho. Você pode procurar aí na internet. Eu deixei as indicações de vídeos para vocês. E aí vem um pouco algumas questões, né? Perguntando sobre, a gente pode afirmar que foi por acaso? Justifique, eu já dei algumas dicas, correto? E aí vai falar um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas. Então vamos lá. O que é um tratado? Um tratado é o seguinte, pessoal. Quando o acordo é feito entre estados, entre países, a gente chama de tratado. E ele leva sempre o nome da cidade onde ele foi assinado. Então nós estamos falando aqui do Tratado de Tordesilhas, porque ele foi assinado entre Portugal, Espanha e o Vaticano e o Papa, né, e a Santa Sé, na época que chamava assim, e em Tordesilhas, que é uma cidade espanhola. Tratado de Tordesilhas. Tratado dizia o quê? Que as terras que fossem descobertas em mar no paralelo tal, a parte oeste seria de um país, a parte leste seria de outro. Confere aí no mapa para você ver direitinho a quem ficaria essas partes.
Portugal, meio desconfiado, então é outra evidência que a gente acha que eles já sabiam da existência da Terra, mandou chegar a linha um pouquinho mais para cá. E ficou desse jeito aí, ó. Essa parte da direita ficou para os portugueses e a parte maior ficou para os espanhóis. Correto, pessoal? Então isso é um tratado de Tordesilhas. E aí você vai dar uma lida na carta de caminho, falar um pouquinho sobre esses encontros, certo? Identificar algumas partes sobre o sentido de salvar essa gente, que ele tanto fala aí. E é isso, pessoal. Essa é uma coisa mais pessoal, você vai precisar dar uma olhadinha nos vídeos, nos textos, tá bom? Para você poder responder com calma, certo? Logo no PET já tem um mapa com o traçado da viagem de Pedro Álvares Cabral. Combinado? Então, leiam os textos, assistam os vídeos que eu estou indicando e bom trabalho para vocês. Grande abraço, até semana que vem.